Deixa eu mostrar aqui uma foto que a produção separou pra gente. Pessoal, tá aqui aberta. Agora há pouco a gente até viu esse momento. Deixa eu ver aqui, que agora eu já me perdi nas mensagens aqui. A gente usa 5 grupos ao mesmo tempo e acabo que eu não me perco. Aqui achei. Muito obrigado. Bom, é um documento apreendido na sede do PL, partido de Jair Bolsonaro, que detalha a trama golpista com o objetivo de impedir o presidente eleito, Lula, né, de subir a rampa no dia 1º de janeiro. E aqui tem vários... tipo um esboço mesmo, né? Entre as ações eles tiveram ali como previsão convocação no Conselho da República da Defesa, discurso em rede nacional de rádio e TV, preparação das tropas para ações diretas, né? Então, guerra civil, como disse um dos generais, aí a gente teve o áudio que até mostramos aqui na segunda edição ontem. Que mais? Anulação de atos arbitrários do Supremo Tribunal Federal, anulação das eleições, prorrogação dos mandatos e substituição de todo o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, substituição de todos os ministros da Suprema Corte Eleitoral, né? Então, vamos dizer assim, quem é que julga, né? É aquilo que a gente vinha discutindo ultimamente, mas aí falando mais sobre o STF, né? Quem é que julga se eles queriam destituir todos os ministros do Supremo? Aí fica difícil, né, Thales? Em 1964 teve alguns ministros supremos que foram também, teve ministros supremos que também foram destituídos, né? E é isso. Você para acabar com o Estado de Direito, você tem que acabar com a Suprema Corte, praticamente. O Bolsonaro, ele tenta evitar, criar uma narrativa que é assim: eu não quis dar o golpe, eu quis decretar o estado de sítio e o estado de sítio tem que passar pelo Congresso. Só que aí ele retira, muda os ministros do Supremo, muda a ordem constitucional do país, institucional do país. E aí ele pode fazer o que ele quiser. Quer dizer, até o Congresso, meio como a ditadura militar fez em 64. O que ela fez? Ela caçou um monte de deputados, parlamentares, e fez uma maioria forçada, uma maioria determinada pelos militares, que funcionou durante 20 anos. Era assim, Diego, na hora que estava para acabar, que estava para perder a eleição, o Geisel foi lá e baixou mais uma, criou os senadores Biônicos. Os biônicos. biônicos, que Verdade. era um terço do Senado designado por ele. Quer dizer, esse é o jeito que as ditaduras se colocam. E que o Bolsonaro estava aí nesse plano, planejando. Olha, vou destituir o Supremo e nomear quem eu quiser. E aí a ordem institucional sou eu que decide o que é constitucional e o que não é. Boa, Raquel, rapidinho pra é, Di- gente atender a demanda da TV, mas pode ficar à vontade. não, maravilha. É só chamar atenção para vocês aqui do trecho que eu estava falando, página 847. É muito grande o inquérito, tá, gente? São 884 páginas. Depois eu vou me debruçar pelo meio, mas olhando para as conclusões, aqui o trecho que eu estava falando. Eles dizem que enquanto as medidas para neutralizar, entre aspas, né, traduzindo matar, o ministro Alexandre de Moraes estavam em andamento, o núcleo jurídico do grupo, o ministro Anderson, ex-ministro Anderson Torres, etc., finalizou o decreto que formalizaria a ruptura institucional. E conforme exposto, diz a PF, a consumação do golpe necessitaria de um elemento fundamental: o apoio do braço armado do Estado, em especial o Exército, que é quem tem tropa no Brasil. E aí a PF diz: as evidências descritas ao longo do relatório demonstram que o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, aderiram ao golpismo. No entanto, os comandantes Freire Gomes do Exército e Batista Júnior da Aeronáutica se posicionaram contrários a qualquer medida que causasse a ruptura do Estado Democrático de Direito. Assim, a Operação Copa 2022, na data de 15 de dezembro de 2022, enquanto já estava em andamento, teve que ser abortada. Mas ela não diz, pelo menos nesse trecho, de onde veio a ordem para abortar, só um motivo. Eu vou procurar aqui, vou ver se tem mais alguma informação que está nos passando, que, enfim, chegou há pouco tempo. É verdade, aqui a gente tá lendo com vocês, viu? Só pra TV, rapidinho, coach, o intervalo, a gente volta no instante, só, até já. Bem rápido. Rapidinho, pra gente vai pro intervalo agora, coach, na TV, e a gente volta no instante Tá. só, pessoal, até já.
Agora sim, coach, vai lá. Olha, eu anotei várias coisas aqui. Uma que me chamou muito a atenção: o Braga Neto está em todas, né? Ele é o grande comandante em chefe das operações. Que teve um diálogo lá do Braga Neto com Ailton Barros, um capitão expulso do Exército, que ajudou a falsificar atestado de vacina, muito ligado ao Bolsonaro. Eles chegaram a discutir matar o general Freire Gomes. Chegou a esse ponto. Que depois o Braga Neto xingou ele de frouxo, de cagão e tal, mas eles chegaram a discutir a matar, na mesma época queriam matar o Alexandre de Moraes. O negócio deles era matar quem se pusesse no caminho deles, né? Boa, boa. Thales, a gente está acompanhando aí desdobramentos importantes, né? E que, enfim, está cada vez mais difícil de negar o óbvio, né? Negar o que está completamente aí constatado pelas informações todas. É claro que aí existe aquela coisa de entender qual foi a função de cada um, qual foi o papel de cada um, mas, enfim, está tudo muito claro, né? A gente tem 30 segundinhos. Pois é, eles levantaram envolvimento do Bolsonaro na reunião de dezembro de 2022 com comandantes em que os comandantes das Forças Armadas e o Bolsonaro, o presidente apresentou a minuta do golpe. Levantaram que a reunião de julho de 22, em que o Bolsonaro convocou os ministros e outros membros do governo para discutir a disseminação de fake news. A representação, juntaram a isso a representação eleitoral do Thales, PL. segura aí Oi. rapidinho para a gente continuar, então. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta com todo o nosso público. O Thales está destacando um assunto para a gente, um trecho do documento. Qual que é a página, Thales? Não, não é página não. É que eu anotei, eu não Você anotei anotou? as páginas. Então diga aí o que você anotou. O que a Polícia Federal juntou? Juntou uma reunião que o Bolsonaro, em julho de 2022, convocou os ministros para disseminar fake news sobre as urnas eletrônicas. Citou a reunião de dezembro de 22, em que o Bolsonaro apresentou a minuta do golpe. Citou a participação do Bolsonaro no plano Punhal Verde e Amarelo. Citou que a pressão sobre o comandante do Exército com autorização do Bolsonaro. Isso são provas que a PL levantou do envolvimento direto do Bolsonaro e ainda do envolvimento direto do Bolsonaro no golpe, né? E ainda teve outra coisa que me chamou a atenção, que foi citar a representação eleitoral do PL. Após o segundo turno das eleições, o PL apresentou à Justiça Eleitoral dados inconsistentes para questionar o resultado de mais de 200 mil urnas. Eu fico impressionado, porque outro dia teve aqui um jurista, e eu concordo, eu não entendo disso, e ele disse, olha, não é possível que um partido seja punido por envolvimento nesse golpe de Estado. Mas eu acho que devia acabar. Um partido não pode ser contra a democracia. Não dá para... E eu acho que, ou no mínimo, o presidente do partido tem que ser alijado de poder presidir o partido. Eu estranho como é que foi que o Valdemar Costa Neto foi preso e continuou com o controle do PL. Quer dizer, esse caso agora mostra mais isso. Se você deixa um bandido preso, continuar presidente do PL, depois esse bandido vai tentar um golpe de Estado usando o partido.